Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Rodrigues e estou chegando com esse vídeo que é especial para mim, por dois motivos. Nós estamos criando no nosso canal o Problema da Semana no preparatório para o Exame Nacional de Acesso ao ENA, Profmat. E o primeiro vídeo, a solução de um problema de contagem é especial. Então eu vou fazer aqui nesse vídeo, aproveitar fazer uma homenagem também, ainda mostrar para vocês os conhecimentos do grande professor Morgado, Augusto César de Oliveira Morgado, que nesse dia 12 de outubro completou 15 anos da sua passagem. Mas veja como ele continua vivo nos seus ensinamentos. Então, o professor Morgado, para quem não conhece, é um professor do Rio de Janeiro, que é autor dos vários livros aí de contagem, publicados pela SPM, de combinatória, né, com outros autores, mas na parte de combinatória sempre foi o nome principal que esteve à frente. Desenvolvido também com Olimpíadas, né, com a OBM, foi líder em várias delegações brasileiras e competições internacionais. E aí depois eu vou mostrar um vídeo falando aquilo que eu sempre repito nas aulas de contagem. A principal atitude que nós devemos ter. Então eu fui lá no canal do IMPA, tem esse vídeo de 2001. Vamos assistir, é só um minutinho, quer dizer, lá tem a aula completa, eu vou colocar o link na descrição, mas nós vamos assistir um minutinho, e aí depois eu vou passar para o problema da semana do Exame Nacional de Acesso ao Profmat. Vamos lá. Em geral, os nossos alunos procuram fórmulas mágicas para a resolução de problemas. E, infelizmente, os livros didáticos, em sua maioria, procuram também fabricar fórmulas mágicas para a resolução desses problemas. Eu sempre digo aos meus alunos que, nesses problemas de contagem, esses problemas que perguntam de quantos modos uma coisa pode ser feita, o que é mais importante fazer é tomar uma atitude correta diante do problema, tomar uma postura adequada diante do problema. E qual é a postura adequada para qualquer problema de contagem? É sempre a gente se imaginar no papel da pessoa que vai fazer a coisa pedida pelo problema. A segunda coisa que eu recomendo aos meus alunos é que eles não tenham nunca pressa de fazer a resolução. Que não queiram fazer tudo de uma vez só. Que procurem dividir as decisões a serem tomadas em várias pequenas decisões, numa sequência de decisões mais simples. Aqui nós temos uma foto tirada na Turquia, 1993. Segundo da direita para a esquerda, o professor Morgado. Ao centro, o professor Romeno, também um mestre em combinatória, em grafos, matemático, Ioan Tomescu. E alguém mais aparece nesse vídeo. Depois você diz onde é que está esse alguém. Então, só para mostrar, não tinha muitas fotos, eu tive muito contato com o professor Morgado, tive esse privilégio, né, de já aprender combinatória nos livros do professor Morgado. Então, quando eu fui aprender combinatória, era o comecinho ali da coleção, na época, que hoje depois virou coleção do professor de matemática. Na época, tinha um patrocínio da Vitae. Então, eu tive o privilégio de ter contato com o professor Morgado, como aluno olímpico, depois como aluno olímpico em viagens, como essa viagem para a Turquia, que eu tenho recordações assim maravilhosas, principalmente depois da viagem à Turquia, uma passagem de alguns dias em Barcelona. Então, o professor Morgado era um professor assim queridíssimo por todos da matemática, era uma figura realmente. Eu lembro um episódio, olha, eu lembro de muitos episódios, depois eu posso contar nas aulas, né? Um episódio com o Morgado, mas um episódio que eu lembro sempre foi um passeio por Barcelona, depois dessa Olimpíada na Turquia, e que o Morgado chegava em qualquer lugar e parecia que ele conhecia aquilo. Ele levou eu e um colega para dar uma volta em Barcelona, passamos o dia em botecos, em restaurantes de Barcelona. Ele parecia que conhecia aquilo ali, vivia naquilo ali, sendo que eu acho que ele raramente tinha andado lá.
Como ele chegava aqui em Fortaleza, ele conhecia locais que ninguém conhecia. Mas vamos lá para o nosso problema da semana. Eu tenho aqui, ó, esse problema foi postado na semana passada e ao final desse vídeo nós vamos postar já o problema 2. Diz assim: quantos pares ordenados de conjuntos AB têm as propriedades abaixo? Propriedade 1. A é subconjunto desse conjunto dos números naturais de 1 a 6. B é subconjuntos naturais de 2 a 8. E A interseção B tem exatamente 3 elementos. Então, quantos pares ordenados de conjuntos eu consigo montar com essas propriedades? Vamos lá. Então, gente, eu já tenho aqui a situação do problema. A subconjunto dos inteiros de 1 a 6, B de 2 a 8. Esses conjuntos eu chamei de x e y, respectivamente. E a interseção B tem que ter 3 elementos exatamente. Nem mais, nem menos. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu vou escolher tais subconjuntos. Eu vou formar subconjuntos com essas propriedades. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, trabalhar com a condição que é mais restritiva, é dizer que A e B têm 3 elementos em comum. Então, obviamente, os elementos em comum de A e B são comuns a x e a y. E x interseção y é quem? 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou escolher 3 elementos de x interseção y para colocar aqui na interseção de A e B. E isso eu posso fazer de quantos modos? Eu tenho 5 números, 2, 3, 4, 5, 6. Para escolher exatamente 3, eu posso fazer isso de 5 escolhe 3 modos, ou combinação de 5, 3 a 3. 5 escolhe 3, que é exatamente 10. Então, tenho 10 maneiras de escolher os elementos comuns de A e B. Agora, acaba aí? Não. Veja, eu tenho elementos que só podem estar no A, mas não está no B. Por exemplo, tem algum elemento com essa propriedade? O 1. O 1 não está em Y, então ele só pode estar no A. Então, para o 1, quais são as possibilidades que eu tenho? Mesma coisa, eu tenho o 7 e o 8. Eles podem estar no B, mas não podem estar no A. Então, o 1. Quais são as possibilidades para o 1? O 1 pode estar no A. O 1 pode não estar no A. Mesma coisa para o 7. O 8 a mesma coisa. Acabou aí? Não. Porque veja, A e B tem que ter exatamente 3 elementos em comum. A e B tem que ter 3 elementos em comum exatamente. Então, veja, digamos que os elementos comuns sejam 2, 3 e 4. Só para título de exemplificação, a gente não vai perder generalidade nada. Só, digamos que esses aqui são os 3 elementos comuns. O que eu posso dizer sobre o 5 e o 6? O 5, ele pode estar no A, pode estar no B, mas não pode estar em ambos, né? Porque senão ele seria um elemento comum. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 5 e o 6, na verdade o 5 e o 6 representam aqui, de modo genérico, os dois elementos que não são comuns a A e B de x interseção y. Então, para o 5, eu teria as seguintes possibilidades. Ele pode estar, primeira possibilidade, o 5 pertence a A. Segunda possibilidade, o 5 pertence ao B. Terceira possibilidade, o 5 não pertence a A nem a B. Tá assim, não pertence a A, 5 não pertence a B. A mesma coisa com o 6. 6 pertence a A, 6 pertence a B. E o terceiro caso, quando ele não pertence a nenhum dos dois. Não pertence a A e não pertence a B. Então, para formar um conjunto, um par de conjuntos AB com todas essas propriedades, com essas 3 propriedades, eu tenho que fazer todas essas escolhas. Como o Morgado falou, a gente vai dividir o problema em problemas menores, né? Então, a primeira escolha que eu fiz, a primeira contagem que eu fiz, foi os elementos da interseção. Mas os outros também eu tenho que tomar decisões em relação a cada um deles. Então, eu tenho 10 opções para escolher A inter B. Escolhido A inter B,
eu tenho duas opções para o número 1, tenho duas opções para o número 7, duas opções para o número 8, tenho 3 opções para o 5, que está representando um elemento que não está em A inter B, e 3 opções para o 6, que está representando o outro elemento. Então isso vai me dar um total de 10 vezes 8, 80, vezes 9, 720 possibilidades. Então está aí a alternativa correta para o nosso problema, era a letra E, 720. Mas fica aí a mensagem, né? Não é um problema tão fácil, mas exemplifica bem, mostra bem tudo aquilo que o professor Morgado falou. A gente tem que se colocar como se estivesse realmente executando a ação que o problema fala, né? Para contar, então, quantos pares de subconjuntos eu tenho que formar esses pares, ver de quantas maneiras eu poderia formar, e aí vendo cada passo, cada estágio dessa formação. Ok? E agora, gente, o nosso segundo problema da semana, os preparatórios nacional de acesso ao Profimate. Olha que questão bonita. Na figura, os dois retângulos são congruentes e possuem área igual a 10. Tem dois retângulos aqui, está claro, um retângulo que está deitado e o outro em pé, está apoiado no primeiro. E aí eu ligo dois vértices à esquerda do primeiro retângulo e os dois vértices superiores do segundo, formando aqui um quadrilátero. A pergunta, qual é a área desse quadrilátero que está destacado na sua tela? Ok? Na próxima semana nós vamos publicar a solução. E aí, se você tiver a solução, discute aí no grupo do ENA, Exame Nacional de Acesso. Ok? Um abraço e até a próxima.